de conversa descontraída sobre liderança, organizações e o que passa quanto ao desporto, não só aos negócios, e os negócios e o desporto se cruzam. Os desafios reais, o que funciona, o que trava o crescimento e, sobretudo, aquilo que ninguém vê. É um podcast onde, mais do que falar de ferramentas e resultados, queremos falar do lado invisível. Hoje, cultura, decisão, estrutura e pessoas que constroem ou, às vezes, começam a desmanchar projetos vencedores. Hoje temos um convidado que conhece estes dois mundos, acho que como poucos, o Rui Lança, atualmente diretor de desporto do Al Ittihad Club, na Arábia Saudita. Para quem não conhece, está na Arábia Saudita. Antes deste capítulo, foi durante alguns anos, 5 ou mais, diretor de modalidades de pavilhão do Sport Lisboa e Benfica, onde liderou ciclos vitoriosos no voleibol, handball, hóquei, patins e outras modalidades. Ainda bem. Não é que eu seja benfiquista, mas ainda bem. Teve também uma passagem pela Primeira Liga de Futebol Profissional, de Vitória, e é colunista quinzenal do jornal A Bola. Acho que não estou enganado, espero ter aqui informação. E escreve sobre algo que é muito interessante e que vamos falar hoje, que é o lado invisível. É autor também de Coach to Coach, o lado invisível das organizações vencedoras, e já reuniu uma série de entrevistas com aqueles magos do PSG e treinadores. Ele vai falar um bocadinho disso. E, bom, vamos abordar em especial hoje o tema, o lado invisível das organizações vencedoras, liderança, cultura, robustez, do desporto aos negócios, pessoas, processos e tecnologia também faz parte disso. E Rui, obrigado por nos juntares a esta conversa, agradeço muito. Para quem ainda não te conhece, quem és tu, qual é o teu percurso, que histórias é que contas e o que é que te trouxeram até aqui? Olha, muito obrigado pelo convite e sempre é bom falar contigo, até que são dois ângulos diferentes, mas temos denominadores comuns. Quem é que é o Rui Lança? Bem, para além daquilo que tu já disseste, sou alguém que gosta de estar relacionado com projetos que têm significado para mim, que eu sinta que tenho alguma autonomia para fazer coisas que gosto, que sinto que também, cada vez mais, gosto de escolher os projetos onde estou envolvido, também tenho essa sorte de poder escolher, e acima de tudo quais são as pessoas que me vão liderar, porque não sei se é da idade, se é da maturidade, já não aceito ser liderado por pessoas que não aportam qualquer coisa mais, seja porque são seres humanos espetaculares, quer que seja porque são muito bons a fazer aquilo que fazem. Pronto, gosto de estar com pessoas e por isso, mais do que do desporto ou corporate, sinto que ao longo da minha vida, junto com várias experiências que tive na área do voluntariado e ir às empresas falar de desporto, tentar trazer as empresas para o desporto sempre muito mais amador. Basicamente o que eu gosto mesmo são de pessoas. Às vezes parece ser redutor isto, mas hoje em dia encontramos muita gente que, se pudesse fazer tudo durante o dia-a-dia e não ter de estar com pessoas, era uma alegria que lhes dava. Por isso, tens toda a razão, e são áreas que me interessam bastante, a pesquisa, perceber um bocadinho porque é que há pessoas, conjunto de pessoas, equipas, não é? Que conseguem, ao final do dia, de forma consistente, ter mais performance, entregar mais do que algumas pessoas. Olha, isso também liga muito bem, além de, pronto, a tua passagem, que já falámos aqui um bocadinho da parte profissional, do futebol profissional, depois das modalidades de pavilhão e agora no Al Ittihad. Portanto, são mundos diferentes, não é? Mas são pessoas sempre, são grupos, e também muito bem. E isso liga um bocadinho aqui à parte profissional. Às vezes os clubes são profissionais, obviamente, mas os negócios, empreendedorismo, negócios, e falavas um pouco, e os clubes, como é que tu fazes aqui o match e a ligação, porque tu estás nos dois mundos, não é? E como é que tu achas que há aqui um denominador comum, podemos chamar assim? Eu sou daqueles que gosto muito, acho que é mesmo sexy, acho que é a expressão certa, é trazer coisas do mundo do desporto para o corporate. Também não sou daqueles que acho que pode ser tudo transferido de um lado para o outro. Creio que, também não sei se há uma porcentagem específica, só se pode passar 40%, 50% de uma coisa para a outra. Mas claramente há dominadores comuns, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de equipas, estamos a falar de contextos com regras diferentes, é um facto. Há coisas que não se pode fazer no corporate, sei lá, ganhamos e vamos, imagina, os nossos negócios estavam a correr bem, vamos todos a correr para o meio da sala, dar uns beijinhos, abraçar-nos, essas coisas todas. São regras, são
são rituais que existem em mundos diferentes. Agora, eu creio que acima de tudo, e que tem no último tempo, há duas coisas que eu creio que cada vez mais têm que chegar às empresas, e isto vai contribuir imenso para as empresas. Primeiro, temos de ter a consciência que quando contratamos alguém para trabalhar num projeto do Humberto, o Humberto investe X mensalmente por essa pessoa. E tem que haver forma de aferir se essa pessoa consegue entregar ou não aquilo que está a ser paga. Não é o valor em si, não é? Tu pagas X%, X euros ao freelancer, e o freelancer tem que entregar. Mas temos a noção que diariamente as pessoas, especialmente as pessoas mais talentosas, ficam abaixo daquilo que conseguem entregar. Segundo ponto que eu penso que é muito importante transferir para as empresas, especialmente para esses projetos de empreendedorismo, isso tudo, porque é tudo muita pipoca na panela, muita coisa para fazer ao mesmo tempo, que é o líder nas empresas, efetivamente, dedica pouco tempo às suas pessoas, por várias razões, porque também tem coisas para fazer, porque muitas vezes cria regras que não beneficiam a produtividade, mais para controle, etc. E no final do dia dizemos sempre que as pessoas são as coisas mais importantes das organizações, mas se chegássemos ao final da semana e o líder tivesse um daqueles relógios agora que está na moda, que em vez de contar quanto tempo é que tu dormes, isso tudo, pudesse contar quanto tempo é que dedicaste às pessoas para motivar, quanto tempo é que tiveste com elas a fazer isto, quanto tempo, se calhar ia ser muito pouco tempo. E isso contradiz, na verdade, estamos a ser incoerentes, não é? Estamos a pagar X a determinadas pessoas, não prestamos atenção àquilo que é o maior peso, provavelmente, no orçamento final de uma empresa, e depois, ainda por cima, como líderes, não os conseguimos, ou não estamos lá capacitados, para todos os efeitos, para tirar o melhor deles, porque passamos mais tempo, porque eu também tenho e-mails para responder, porque também tenho que autorizar procedimentos, porque também tenho que ir para umas reuniões da treta que não sei muito bem para que é que serve. No final do dia, eu creio que eram estas duas coisas que eu transferia, se pudesse. Mas mesmo assim, se olharmos para empresas, digamos, de qualquer dimensão, e um clube tem uma capacidade financeira, e se tiverem a mesma capacidade financeira, vamos pensar assim, há resultados que provavelmente serão radicalmente diferentes, diria. Será por esse maior foco no objetivo, nas expectativas, nas pessoas? Ou seja, não sei se calhar um clube está focado e tu conheces essa área e continua a fazer o paralelismo aqui às empresas, com a mesma capacidade financeira, atenção. Como é que há resultados diferentes? Provavelmente, há muitas vezes que existem resultados. Sim, há aqui duas coisas que eu retiraria. Nos clubes de futebol, especialmente os grandes, que já têm uma dimensão para ter muita gente na área corporate, o que se faz também nesses clubes é ter os mesmos defeitos que qualquer empresa. Okay? Por isso, parece que saímos ali do pavilhão, saímos ali do campo deportivo e os bons hábitos de competição, de dedicação, de exigência, de compromisso, parece que desaparecem todos. Pronto. Por isso, acaba por acontecer. Eu creio que depois há empresas, como não vamos estar aqui a dizer que todas as empresas têm. Eu creio que todas as empresas têm um gap entre aquilo que era o que eu podia entregar e aquilo que entrego. Pronto, seja porque não controlam como é que eu acordo, como é que é o meu dia fora, a minha alimentação, se me motivam de forma individual, não é? Um treinador percebe rapidamente que se o Humberto não estiver motivado para jogar e, ainda por cima, é o mais capacitado da minha equipe, eu tenho um problema, porque se o Humberto não contribui com aquilo que eu estou à espera para contribuir, eu estou mais perto da derrota do que... pronto, eu não estou a dizer que o Humberto vai jogar sempre, mesmo que se balde aos treinos. O que eu estou a dizer é há uma ligação muito direta entre o potencial do Humberto e aquilo que o treinador consegue retirar. Nas organizações é diferente e acontece acima de tudo porque muitas vezes as próprias empresas criam regras internas. Se formos buscar o melhor Humberto da vida, talentoso, e ele for o único que é diferente no meio dos outros 9, as organizações tendem muito mais a calibrar aquilo que são as regras de trabalho para os 9 do que para o talentoso. Não é? E com isso acabamos por equilibrar quem não vai entregar tanto. E estamos a pegar à partida mais ao talento, que ele vai entregar muito menos do que aquilo que podia entregar. Eu creio que há algumas boas práticas, mas há empresas muito giras já há muitos anos. Não é? Eu tive, nesse livro que escrevi, eu gosto sempre de entrevistar pessoas por duas, três razões. Uma delas para conhecer pessoas diferentes e depois para descobrir coisas que se tivesse a ver os jornais do dia ou tivesse a falar, tomar um café contigo, não iria conseguir descobrir. Há bons exemplos em Portugal, já há muita empresa a dedicar efetivamente muitas políticas de motivação, essas coisas todas.
Agora, são meios diferentes, não é? São meios diferentes. No desporto, geralmente, nem sempre aqueles clubes que pagam mais conseguem ter os melhores resultados. Nas empresas, quando se investe em grandes processos, isso tudo, à partida o rendimento vai melhorar, porque se não melhorar, também é fácil de apurar porque é que a coisa não está a render. Mas tu, nos teus livros, falas um bocadinho, talvez, disso, que é chamas o lado invisível das organizações vencedoras. O que é que realmente, ou o que é que exatamente é isso? Esse lado invisível, será que é a parte mais do orçamento, a parte mais quem é o nome do treinador que vai resolver o tema ou não? Não, eu bati muitas vezes na parede, não é? Tive muitas noites sem dormir. Isto não é nenhuma crítica, é um facto. O Benfica, em muitos dos meus projetos, eram os que mais pagava e muitas vezes não eram os que venciam. Por exemplo, o Paris Saint-Germain acaba por ser um bom exemplo. Eu tenho a sorte de conhecer o Luís Campos e temos algumas discussões com isso. O Paris Saint-Germain começou a ganhar efetivamente quando começou a investir menos, mas não é por ter investido menos, é por ter acertado no perfil certo da pessoa, que, by the way, é mais barato. By the way, é mais focado no todo e não no seu rendimento individual. Ao longo dos tempos, eu fui sentindo na pele que a crença de que a gente não ganha porque não estamos a pagar pouco é uma mentira, é uma falácia. Claro que sem dinheiro muitas vezes é difícil ter recursos, mas quantos exemplos não? E eu comecei a perceber, até com esta experiência aqui também na Arábia, que de facto há 3, 4 dominadores comuns, e também tive a sorte de entrevistar pessoas que me concordavam, e eu não lhes dizia, olha, eu vou-te entrevistar e tu tens que dizer isto. Acima de tudo, trabalha-se muito mal a cultura organizacional, dá-se pouco importância àquilo que é cultura organizacional. Fala-se muito às vezes, mas, por exemplo, a maior parte das organizações nem ferramentas têm para medir se a cultura organizacional que eu acho que a minha organização tem é aquela que é vivida, que é estimulada, que é provocada. Depois há muita gente que vai para as organizações sem propósito. Percebemos, não é? Temos que ter um salário, temos que ganhar, mas também sabemos que se estivermos a liderar uma equipa, por poucas pessoas que sejam remuneradas, as pessoas na hora de terem que dar ali um bocado extra de lutar, elas vão estar mais comprometidas se perceberem o que é que estão a fazer. Mesmo que não concordem, eu sei porque é que estou cá. E há pessoas que têm, já nem é um propósito de vida, isso já seria outra conversa. Há organizações que trabalham um pouco aquilo que é o propósito. Na verdade, o propósito de uma empresa é dar dinheiro, é dar lucro, porque senão era uma associação sem fins lucrativos. Mas dentro de ser uma empresa, não é? Porque a gente, por exemplo, conhece não sei quantas marcas de carros. O propósito e o posicionamento não é todo o mesmo. Há vários telemóveis, todos servem para fazer chamadas, sim, mas o propósito, há umas que estão mais ligadas à inovação, outras à segurança, outras à qualidade. E acima de tudo... Leva uma questão que é uma frase que eu achei engraçada, que é, acho que é tua, que é Alice no País das Maravilhas, aplica-se no desporto português, acho que foi um comentário teu, saber para onde quer ir e o caminho é certo. E eu acho graça porque também afirmaste que no desporto em Portugal ninguém quer saber de objetivos a médio e longo prazo. Isso é muito forte, mas explica-me um bocadinho aqui. Não, é verdade, é verdade. Sim, desculpa a modéstia, simpático somos nós que escrevemos às vezes por ainda tentarmos encontrar estas analogias para que as pessoas se possam rir um bocado. Na verdade, é um bocado fruto daquilo que é a cultura existente em Portugal, que, por exemplo, eu nunca mais me esqueço que em 2013 ou 2014 ouvi um holandês a apresentar um plano para 2028. O senhor tinha 60 e tal anos e ele brincava que possivelmente se calhar não estaria vivo quando o plano fosse concretizado. Em Portugal há muito este foco no imediatismo, no consumo, porque eu quero começar algo que também quer receber os louros de ter alcançado. E isso leva-me muitas vezes a focar em algo que é mais imediato. E muitas vezes o imediato não é trabalhar o propósito, a cultura organizacional, isso tudo é contratar o melhor para me executar. Depois há uma coisa que eu creio que também falta muito nas organizações em Portugal, fala-se muito, que é, efetivamente, há um lado sempre muito individualista no trabalhador em Portugal. Talvez não seja responsabilidade dele, muitas vezes se a organização não investir não vai receber, mas há pouca predisposição para o todo, há muito mais uma predisposição
para o... Isso não se vê só nas empresas, vamos a algumas culturas mais do norte da Europa, anglo-saxónicas, percebemos que há um sentimento do todo muito maior do que há aqui. E eu creio que, se compararmos empresas que têm os mesmos recursos financeiros, humanos, físicos, etc., depois são essas coisas que não são visíveis. Por exemplo, tu chegas à tua empresa e dizes, ok, então, Humberto, qual é a tua cultura organizacional? E tu dizes, a minha cultura organizacional é que aqui só premiamos quem trabalhar, não sei quem, não sei pronto. Mandamos umas larachas para o ar e depois vamos ver se no dia a dia isso é efetivamente praticado e depois as pessoas sentem isso, que isso é outro problema. E a questão das pessoas saberem qual é o seu papel lá, quantas pessoas não sentem que nas organizações não sabem muito bem o que é que andam lá a fazer. Isso passa-se também, como é que em Arábia Saudita, nessa parte também de planeamento organizacional, objetivos, médio, bom prazo. É uma jogada também é uma piada ou não? Não, efetivamente, eu creio que, eu às vezes digo isto a algumas pessoas, as pessoas ao início até se riem, mas eu creio que a Arábia está muito naquilo que era Portugal de 1980 e tais, que era uma pouca cultura organizacional, uma pouca cultura de trabalho. Não vamos, isso não pode escandalizar ninguém aquilo que eu vou dizer. Hoje é menos aceito uma pessoa chegar atrasada a uma reunião. Hoje é menos aceito fazer-se reuniões de 2 horas em que não há agenda. Hoje é muito menos aceito que se esteja a planear e a trazer consultoras para as empresas para depois aquilo não ser respeitado. Pronto, há um maior fruto, quer de termos pessoas com mais escolaridade, na minha opinião, e acima de tudo, creio eu, dos nossos empresários estarem muito melhores e de haver mais empresas multinacionais em Portugal. E por isso acho que há na Arábia, a única coisa que varia é que há mais recurso financeiro, porque na verdade ainda há uma pouca disciplina de trabalho, as coisas ainda demoram muito tempo a acontecer, o planeamento é uma palavra interessante, mas que não tem que ser levada a sério, e tudo isto que eu estou a dizer aqui, eu digo para a minha equipa, já disse às pessoas com quem trabalho, que há pouca cultura de trabalho no sentido de eu estou a fazer a minha coisa porque me disseram que é para entregar amanhã para depois entregarmos todos. Se houver 3 ou 4 que não fizerem isto, eu tenho o direito de me sentir chateado com essa pessoa porque efetivamente alguém não cumpriu uma regra coletiva. Por exemplo, em Portugal isso já é muito mais cumprido. As pessoas já levam isso muito mais a peito. Por isso, eu creio que a Arábia vai fazer o seu caminho de ter que passar por uma maior maturidade de trabalho, de equipa, das pessoas respeitarem o trabalho umas das outras, os prazos serem respeitados. Eu creio que isso é um processo cultural / de maturidade. E havia aqui uma questão que era, tu tens esses várias vertentes, ou vários mundos, digamos assim. Na parte das modalidades de pavilhão, tu já tiveste uma série acho eu, de sucessos que conseguiste mesmo no dia nacional, em várias modalidades, nomeadamente o voleibol. Que diferença é que, à sombra do futebol, não é? Fomos sempre assim, essa experiência, o que é que te ensinou, o que é que tu tiras dali relativamente ao futebol profissional e que às vezes, muitas vezes, a malta esquece. Conseguiste tirar dali algumas boas experiências? Tive a oportunidade de passar por vários anos seguidos a ganhar nas mesmas modalidades. E aquilo que me trouxe relativamente às que não ganhávamos, não foi porque. E as que não ganhávamos não era porque estávamos a fazer tudo mal, também estávamos a fazer mal, mas quer dizer que, nesse ponto, o Porto, por exemplo, em determinadas modalidades, tinha uma real equipa de trabalho e o Sporting, em outras modalidades, tinha uma real cultura de trabalho, que é o equilíbrio do grupo é muito importante aqui. O equilíbrio do grupo, pronto, não é sermos todos amiguinhos. O equilíbrio, efetivamente, é olhar para o puzzle e pensar que tem que haver peças para cada. E também tem que haver um filho da pi, tem que haver um gajo que, quando a gente perde, esteja no balneário a fazer piadas. E claro que sem jogadores com talento, mas também já tive muitas equipas que tínhamos mais talento e perdemos. Por isso, o grupo é muito importante, a liderança é fundamental, a cultura de exigência é muito interessante trabalhar com pessoas que já ganharam tudo e continuam a querer ganhar, não é? Por exemplo, é muito interessante ouvir o discurso do Luís Henrique do Paris Saint-Germain, que ganha 10 anos seguidos e a primeira coisa que vem é, para o ano, vamos querer ganhar outra vez. Eu, por exemplo, não tenho esta fome de ganhar como estas pessoas têm, porque isto é uma coisa que é mesmo muito rara, ou seja, se calhar tenho outra coisa qualquer, mas isto estamos a falar de uma porcentagem muito pequenina do ser humano, e se as equipas não tiverem
uma ou duas ou três pessoas que puxem a carroça, por muito talento que possa existir, não vai-se lá. E creio que quem já conviveu com pessoas que têm uma sede enorme, não é passarem por cima de todos para ganhar, é ter uma sede enorme. Isto é muito interessante, e estas pessoas puxam organizações, por alguma razão em Portugal, pois, quando vamos descobrir quem as fundou, o seu CEO, muitas vezes até alguém que está muitas vezes na sombra, tem um discurso de muita ambição, de muita agregação, e essas pessoas também tomam, aquilo que também aprendemos é que para se chegar ao topo tem que se tomar muitas decisões difíceis, e às vezes Portugal tem alguma dificuldade em tomar decisões difíceis, por exemplo, despedir uma pessoa que não trabalha, isto devia ser uma coisa, não, devia ser uma coisa, no desporto é normal, não é? Tu não corres, não te esforças, não jogas. Olha, se não jogas e não te esforças isso tudo, ninguém te vai ver a jogar. Olha, se não jogas, não vamos renovar o contrato. Se não vais renovar o contrato, provavelmente alguém não te vai contratar. E por isso há uma associação muito direta entre aquilo que eu entrego e aquilo que eu vou obter. Nas organizações ainda é tudo muito cinzento. Sim, e essa é muito interessante porque estavas a falar um bocadinho, mesmo agora, de perfis diferentes que podem ajudar, o tal que vai dar umas piadas no balneário, etc., quando perdemos. Ou seja, as empresas às vezes não têm muito esse tipo de perfil, são muito mais quadradonas e muito mais cinzentonas, e isso faz uma grande diferença, por vezes, em determinadas situações, até no próprio mundo empresarial. Mas eu queria, nessa sequência que estavas a falar, no teu acho que é teu último livro, que é A Fórmula Invisível, tu te sentaste com uma série de pessoal, não é? Sentaste com o Luís Campos, da PSG, já falaste, o Pedro Marques do Liverpool, o Lionel Scaloni da Argentina, e mais uns, uma olhada deles no topo de desporto. Se tu tivesses que pensar sobre aquilo que analisaste, sentaste com eles, conversaste, tivesses que encontrar um ingrediente comum a todas essas pessoas que separa mesmo do restante, o que é que tu achas que seria? Ou seja, provavelmente não é esse quer ganhar, eu acho que deve haver aí outro ingrediente que faz uma diferença, ou não? O dominador comum é a cultura que se consegue implementar no sítio onde se trabalha. E coletiva, coletiva. É isso? Sim, a cultura de promover bons comportamentos. E se tu queres promover bons comportamentos, tens que castrar os maus. A cultura de ser. E a cultura não tem que ser igual em todos os sítios, nada disso. Não há uma cultura vencedora que se copiada da equipa do Humberto para a do Rui vai dar sucesso. Porque as pessoas são diferentes. Acima de tudo, há o tempo que se demora a construir uma boa cultura, mas o tempo pouquíssimo que se consegue destruir. Com um mau exemplo, por exemplo, a gente vamos narrar que esta é uma organização que promove a meritocracia. Pronto, e depois há um processo de avaliação, há um processo de não sei o quê, depois há cotas. Pronto, isto queima logo tudo o que é meritocracia. Nós queremos ser, e agora há muito isso em voga, ainda bem, queremos ser uma organização constituída por boas pessoas. Mas depois há um filho que é muito bom naquilo que faz e a gente não pode mandar embora. Pronto. Nas organizações que funcionam, o problema das organizações não é funcionar durante muito tempo sempre bem. Não é? Isto é quase como um casamento, todos os dias estar a funcionar muito bem. Sabemos o quanto é isso. Sim, mas essa cultura eu entendo, e acho também, acho que eu tinha lido qualquer coisa sobre essa matéria também, que é. Mas de qualquer forma, estamos a falar de pessoas, de cultura, depois, em termos de processos, de atuação desses processos e a tecnologia que ajuda, hoje com a inteligência artificial e tudo isso, como é que se traduz, na tua opinião, essa cultura para a boa implementação lá dos processos e das coisas que vão funcionar no dia a dia? É só na cabeça do líder, na cabeça de algumas pessoas? Como é que... Isso depois tem que ir sendo diluindo, não é? Tem que ir caindo para todas as pessoas. Claro que as pessoas que são os porteiros, os motoristas, as pessoas que estão no secretariado, as pessoas que estão a atender telefone, as pessoas que estão a fazer processos de pagamentos, isso tudo, todas elas têm que saber dentro daquilo que é a sua função, qual é que estão a contribuir. A cultura organizacional, acima de tudo, é escolher um modo de vida. E aquilo que é aceito é um bocado como na nossa casa, que é como é que nós queremos, o que é que nós gostaríamos de sentir todos os dias se tivéssemos que estar sempre fechados em casa. Depois, isso também, à partida, estamos a responder àquilo que não queremos cá.
E tem que haver mecanismos para tentar transformar os comportamentos que nós não gostamos nos comportamentos que nós não gostamos, e depois tem que haver assertividade e coragem para afastar, como dizia o Jim Collins naquele livro de Bom, Excelente e de Excelente Líder, as maçãs podres que não queremos dentro do autocarro. Tem que ter muito cuidado com as pessoas que se metem dentro do autocarro. Não só é fácil tirá-las do autocarro, mas elas já não sabem, quando elas estiveram dentro do autocarro, o que é que elas fizeram, o que é que contagiaram de mal. Depois, a partir daí, é o que tu estás a dizer, ou seja, tem que haver uma estrutura que seja construída e constituída por pessoas que consigam implementar essa cultura no dia-a-dia, a estratégia e todos estes procedimentos, por exemplo, a inteligência artificial, e mesmo não é só a inteligência, já antes o trabalho remoto, isso tudo são autênticas provas, estamos a colocar à prova a cultura, não é? Quando nós queremos colocar uma cultura, mas a maior parte das pessoas não se vê, não interagem, se for uma cultura muito humanista, vai haver um gap grande, não é? Mas isso também não se resolve colocando as pessoas só a ir a trabalhar, porque depois as pessoas vão para o trabalho e a maior parte delas estão com fome e não falam 5 minutos durante o dia. Sim, umas coisas. Há aquela antiga questão de que as empresas são muito mais eficientes que os clubes. Não, eu acho que não é verdadeiro, porque na realidade há uma série de malta a pensar naquilo que tu estás a falar, que é cultura, e depois a implementação desse tipo de implementação desse tipo de ativação dessa mesma cultura e profissionalização. E as métricas, como é que se mede isso tudo? Como é que se acompanha essa implementação dessa cultura? Vocês conseguem... Tens aí alguma... Nos clubes ou nas empresas? Nos clubes. Agora vamos... A métrica num clube é muito fácil. É alcançar o objetivo que a partida é vencer. Eu tenho tido a sorte de estar em clubes em que no início da época o objetivo é sempre ganhar. Ou pelo menos estar nos momentos de decisão competitiva. Quando não se ganha, na mente, na primeira questão é falhamos. Não ganhamos, falhamos. Pronto. Depois, consoante os países, aqui há uma métrica interessante, porque os resultados dão dinheiro, e dando dinheiro temos um objetivo total, e a ideia é tentar que o pote esteja cheio, independentemente de ganharmos em todas ou ganharmos só em algumas. Quando se trabalha, lá está, por isso é que eu acho que é muito importante ter um propósito. Se o propósito dos clubes, neste caso, por exemplo, estamos a falar de futebol em Portugal, o propósito dos 18 clubes não é vencer a Liga, porque se fosse assim, há muitos que vão ficar frustrados porque ficam muito longe. Se há 3 ou 4 em que o objetivo é ganhar a Liga, tem que haver a definição de objetivos, é exatamente isso. As métricas nesse aspecto é ganhar. E depois, a partir daí, como em qualquer empresa, a métrica maior é dar estilo lucro, mas depois gostaríamos de vender mais A ou B, consoante aquilo que é o nosso posicionamento. Eu acredito não, sei por experiência própria, que há alguns clubes que depois são muito amadores a fazer isso. E isso depois, mais tarde ou mais cedo, vai dar um mau resultado. Tive a sorte de estar rodeado de algumas pessoas interessantes que faziam aquilo que as empresas fazem muito, a Toyota faz muito, que é qualquer pessoa tem que conseguir justificar como é que ela, mesmo na mais simples tarefas, está a contribuir para aquilo que é o objetivo final da organização. Ou porque é dar boas condições a quem realmente vai construir os carros, a Toyota tem muito isso, ou aquelas métricas que é todos os dias ganhar mais um segundo, ganhar mais um metro, ganhar mais um minuto. Há clubes que não fazem isso e pronto. E eu quero acreditar que quem ganha mais vezes é quem faz melhor durante mais tempo. Não sei se foi o caso desta época, mas pronto, não sei, estou aqui a brincar. Mas isso não sei, não vamos entrar em conversa. Olha, tu toda vez que escreveste aqui um tema que eu acho interessante, que é o coach do coach. Em que, por exemplo, o treinador, que é a extensão do líder, digamos assim, numa equipa, seja ela qual for, precisa de realmente treinar a si mesmo nas áreas não técnicas, ou seja, uma comunicação, liderança, motivação, tomada de decisão e tudo mais. Falaste nisso. Nós temos vindo a estar em salas mais abrangentes de empresários e desporto, que é o nosso IAM, Buy to Build, não é? Que nós tivemos e conhecemos bem. Então, CEOs, empresários, etc. Estão uma série. Que mensagem é que achas que passa, ou passamos, ou que devemos passar também, que os líderes empresariais portugueses falham na sua própria autoformação? Não só o coach, treinador, mas também os líderes, ou seja, aqui um paralelismo entre as duas. Isto não são opiniões. Ainda há pouco tempo fui convidado para falar a um congresso e, como estava a trabalhar num projeto sobre isso, foi falar sobre a liderança. Boas práticas, o que é que são os leads, na verdade, é o que é que me tem que acontecer
diariamente para eu sentir que consigo ser um bom líder, não é? Pode ser dormir melhor, pode ser escolher a minha equipa, pode ser fazer aquilo que gosto. Isso. Os números são assustadores e são assustadores ao nível do corporate, que é mais de metade das pessoas, dos líderes sente uma frustração enorme no seu dia-a-dia perante aquilo que é a sua posição de líder. Porque muitas vezes são líderes, mas não têm poder, muitas vezes nem concordam com muitas coisas que estão a fazer, muitas vezes não estão alinhados com aquilo que é a cultura da empresa, neste caso. Só mais de metade não está comprometido. Porquê é que não está comprometido? Exatamente porque não concorda com tudo aquilo que lhe mandam para... Porque quando se fala líder, a gente pensa, o líder não é o Pinheiro, o líder não era o Carlos Moedas na Câmara de Lisboa, não é... Há muitos líderes numa Câmara Municipal de Cascais, há muitos líderes, numa Delta há muitos líderes, por isso, tirando pouquíssimos, muitos estão a fazer coisas com as quais não concordam 100%. E a partir daí, e não têm que concordar, porque têm pensamento próprio, ainda bem, mas a partir daí começa logo a haver um problema, que é há menos compromisso, há menos dedicação, há menos luta. Por isso, e o número mais gritante, para mim, é só 13, acho que é 13 ou 14% dos líderes todos estudados, e estamos a falar de estudos desde a Gallup, desde a Deloitte, a PwC, só 13% dos líderes se sente preparado para aquilo que é a sua função de liderar pessoas. E eu acho que se resume o quê? Muitos de nós chegamos a líderes de qualquer coisa e não estávamos preparados para liderar pessoas. Até podíamos ser bons middle management, mas a partir do momento em porque perdemos prazer, porque deixámos de ter tempo para estar mais com as pessoas, a fazer aquilo que gostávamos. E esse termo coach é um termo muito americano, mas que, acima de tudo, como qualquer profissional, e muitas vezes há esse exemplo das empresas que mandam um monte de gente para a formação, mas, curiosamente, há uns que nunca vão, e o dominador comum são os que mandam. Eu creio que o líder ganhava muito, primeiro, ter um bom autodiagnóstico daquilo que realmente é. O que o ser humano tem logo muita dificuldade em querer fazer isso, porque vai descobrir algumas coisas que se calhar não está à vontade, não é? É como eu agora vou ver o podcast e por acaso até era a primeira vez que estava a falar para uma câmara. Eu começo a ouvir o podcast e digo, este não sou eu. Eu faço um gesto com a boca, eu faço um com a boca, eu tenho as minhas mãos, não sei, e começamos a descobrir coisas que nunca tínhamos visto, não é? E por isso, eu creio que temos de trabalhar a comunicação. Por exemplo, nós achamos que a motivação é uma coisa importante. Tudo bem, mas nós temos sequer a ideia de se somos bons a liderar ou não, ou a motivar. Por exemplo, só para acabar, socialmente temos uma coisa que não nos ajuda, que é nós não gostamos de conflitos. O português não gosta de conflitos. E liderar é constantemente estar a tomar decisões que à partida não vão agradar a todos. Logo, estamos sempre a meter-nos fora de pé que vamos arranjar conflitos. E por isso, em Portugal, eu creio que, não estou a dizer que a pessoa é má pessoa, que é má empresária, nada disso. Estamos pouco preparados para ser líderes de maior parte dos projetos que enfrentamos. Olha, e é interessante isso. Quer dizer, não é nada de novo, mas é novamente voltar a bater no tema da autoformação e o coach, o tal coach americano, não é? Mas bem, não tem problema nenhum, mas nesta autoconhecimento, nesta autoformação e capacitar os outros, eu acho que é muito importante, porque carece também de tempo e know-how e estar com as pessoas, como tu também dizes. Tens aqui alguma ideia, aqui no teu olhar, como é que tu achas que será, agora aqui uma provocação, a maior oportunidade não explorada para os gestores e dirigentes em Portugal hoje, seja desportistas, na área de desporto, seja na área empresarial, da tua experiência? Isso voltava a dizer qual era um projeto que eu gostava de abrir, mas eu claramente creio que o maior tema presente e futuro é a performance. O ser humano cada vez está mais focado em perceber se dorme bem, se come bem, se o coração bate. Lemos, cada vez tentamos adquirir mais informação gastando menos tempo possível, lá está, todos os agentes, não é? Acho que é assim que se chama, todos os agentes de inteligência artificial nos ajudam a obter informação o mais rapidamente possível, teoricamente para termos mais tempo. A questão é, o mau gestor financeiro será sempre mau gestor financeiro com 1.000 euros ou com 10.000 euros. Uma pessoa que não gera o seu tempo bem, não vale a pena se tiver um relógio, ou ter um relógio ou não ter é uma coisa indiferente, porque ela
não gera o seu tempo, define mal as prioridades e tudo. E claramente a performance para mim é o tema do presente e do futuro, que é para o líder, como é que eu vou conseguir garantir que as pessoas que podiam entregar de 0 a 10, 8, me entregam efetivamente 8 e não 5 todos os dias. Isso traz-me dois problemas, que eu estou a perder conta estou a perder competitividade e estou a pagar mais do que aquilo que a pessoa se calhar está a receber. Segundo, é depois como é que eu, enquanto líder, também consigo ter as ferramentas necessárias para poder retirar mais dos outros. Não é? Porque muitas vezes, quando há um problema de desmotivação, não é só porque o outro lado está desmotivado. Quando é um problema... Eu creio que as organizações, e depois o mercado, sabes melhor do que isso do que eu, porque tens muito mais experiência disso do que eu, isto é um mercado cada vez mais global, já não é o vizinho do lado, não é? Já é empresas de fora que trazem ferramentas muito mais eficientes. Estamos a falar muito, como sempre, em todos os negócios, e a REI, que é o dados, é data, não é? E a Big Data, e estamos a falar de utilizar esses dados de uma forma inteligente, ou seja, a intelligence, seja onde for, seja no desporto, seja na parte empresarial. Portanto, tu falas de performance, que é uma coisa que se fala muito, que é a capacidade de performance que nós temos ao nível da indústria, e de tudo. Os portugueses são considerados abaixo em determinadas áreas, outras muito bons. É isso, não é? Portanto, estamos a falar de melhorar esse tipo de capacitação e conseguirmos ter mais forma de chegar lá. Acho que a inteligência artificial vai ajudar e está a ajudar bastante, mas tem que ser canalizado aqui a vontade e a capacidade das pessoas quererem fazer isso e gerirem, depois saberem gerir com esses dados. Tu tens falado muito, eu também e temos aqui projetos em conjunto, ou estamos a tentar desenvolver projetos em conjunto para a nova geração, vamos chamar assim, em diferentes contextos, não é? Possíveis, seja de atletas, seja de clubes, seja até de empresas. Mas vamos falar um bocadinho aqui, para finalizar, de adeptos, o que eu gosto de chamar de raving fans, como os americanos dizem, que são fãs, que querem participação ativa. Não são somente aquilo que nós achávamos, ou pensamos ainda, muitas vezes, os consumidores ocasionais, que são chamados assim. E como é que a gente pode reescrever aqui a vontade, a forma de um clube, ou qualquer marca, na realidade, queira ser muito forte e tenha o raving fans, a pensar sobre identidade, comunicação, pertença e projeto esse, de certeza vai passar por inteligência e dados. O que é que tu achas? Nós temos aqui, eu sei que no fã, o sócio... São megas temas que não são só desafios dos clubes de futebol. O clube de futebol tem uma particularidade que tem esse que tu disseste, que é, joga muito com o fator de pertença, não é? As pessoas têm... por exemplo, há poucas marcas que não sejam desportivas, talvez musicais, que não há um sentimento tão grande que eu talvez... todos os iPhones, a Apple, isso tudo, em que as pessoas fazem filas para ir no dia anterior comparar isso tudo, tirando talvez os concertos e se calhar os clubes vão ter que repensar isso, considerando aquilo que é o que tu dizes que é o que vem aí. E já há muitos estudos que identificam o que é que vem aí. Estamos a falar de uma geração que gosta muito, por exemplo, nos adeptos, gosta muito mais de atletas do que de clubes. Provavelmente, se calhar, tocaste aí, se calhar não sentem-se. É mais fácil identificar-me com o comportamento de um atleta do que com o comportamento de um clube, porque um clube é muito grande. Tem a ver também com o facto da nova geração tentar ir buscar as coisas mais significado do que, se calhar, a nossa geração, a minha e a tua, porque também, como se calhar, às vezes tínhamos que fazer algumas coisas porque sim, porque tínhamos um sentido de responsabilidade diferente. Eu creio que a geração que vem aí, a geração que já está a entrar no mercado de trabalho, tem 2 ou 3 características que vai colocar em confronto aquilo que são as organizações e os líderes das mesmas, que é, não aceitam a hierarquia só porque sim, querem exatamente compreender as coisas, querem sentir-se ligados a valores, e por isso os clubes e as organizações vão ter que arranjar formas diferentes de conseguir tocar nelas. E há marcas que têm conseguido fazer isso, não é? As pessoas parece que não se importam de pagar um bocadinho mais, mas fazendo parte do processo, de participando, de poderem, nem que seja uma imagem, pintar, isso tudo. E há organizações que, se calhar, pronto, isto é como tudo, vão perder a corrida, umas vão desaparecer. Mas se calhar sim, há aqui uma mudança. Eu estava a fazer um paralelismo e tenho feito um paralelismo nestes últimos
dias, digamos assim, semanas, porque temos aqui um evento fora do normal, que é não é o único, obviamente, mas é o Bad Bunny, como eu chamo, o Coelhinho Mau. O Coelhinho Mau enche 15, 20 estádios em Espanha e Portugal, não é? Cheio, em calma dinâmica, e agora ver as redes sociais aparece tudo o que é Coelhinho Mau, o Bad Bunny. Portanto, há aqui uma mudança também que provavelmente as empresas e os clubes que estão mais à frente nessa pertença, digamos assim, nessa comunicação em pertença, talvez uma capacidade de disrupção sair do antigamente, da nossa geração, não sei. Sim, claramente. No Estado, não, eu creio que tem a ver com. Eu não fui ver, até porque estava em Portugal, mas sei lá, dos 2.000 contactos que tenho nas redes sociais, metade estavam com fotografias lá, quase, não é? E se calhar não estou a exagerar, mas não estou a exagerar assim tanto. Eu creio que tem claramente a ver com a forma de comunicação e, acima de tudo, eu creio que há aí uma coisa que é as mensagens que ele passa. Que não estamos a falar só de jovens, não é? Há menos de 40 e tal anos ainda sejam jovens e eu aí agradeço. Mas eu, por exemplo, nos Estados Unidos, os clubes mais ricos do mundo são da NFL, que é o futebol americano, muito mais do que os do futebol, e 70, 80% das receitas já vêm de experiências fora do jogo. Merchandising, de campanhas, essas coisas todas. Por isso, há organizações que estão a acordar mais para isso, não é? Porque, claro, depois tem a ver com mercados, que tem a ver com nichos. Mas, à sua dimensão, mesmo a pessoa que tenha pouca capacidade de investimento, se puder, dentro da pouca capacidade de investimento, ter que escolher entre algo que me identifique, que tenha significado para mim, e outra que é apenas mais qualquer coisa, se calhar, se o preço for muito similar, eu vou para isso. Por isso, esse é um desafio e o data é uma coisa fundamental. Eu creio que o grande desafio é o que estavas a falar, mas essa é a tua área, se calhar até era mais a minha pergunta para ti agora, que é, ok, e agora tenho o cloud da vida, tenho o ChatGPT, tenho uma série de ferramentas e eu vou conseguir fazer um trabalho com mínima qualidade muito mais rápido e depois, em vez de demorar 4 horas a fazer aquilo, demoro meia hora e depois tenho mais 3 horas. E o que é que eu faço com estas 3 horas? E se calhar isso também vai ser um problema para muita gente, não? Ok, mas eu não sei trabalhar, eu não tenho método, eu não tenho disciplina, o que é que eu agora vou fazer com essas 3 horas a mais? Sim, por isso falava. Não, eu não creio que esse seja um problema, na realidade é uma poupança de tempo e de eficiência. Vamos para a parte Alguém que se tem disciplinar. Sim, há alguém que tem na estratégia que estavas a falar há pouco, na estratégia que vai passar por uma estratégia de atualização cultural, não só cultural, mas de operação. Portanto, tens a cultura, estavas a falar, tens a operação, os processos de operação e tudo mais. Na componente de operação e de métricas, com a tal Big Data, etc., vamos poupar. O poupar vai tornar disponibilização de tempo ou de capacidade de eficiência ou melhoria. E, portanto, há alguém na operação que também deveria existir, e existe, mas que hoje tem que ter aqui uma atuação um bocadinho diferente para pensar onde é que nós vamos ganhar, ou seja, qual é a eficiência, melhoria. Porque eu acho que é um mindset eficiência, melhoria, não é? Isso é um mindset que pessoas como tu vão ter que chegar a em todas as empresas. Eu é capaz de subscrever aqui qualquer coisa que eu creio que o tempo livre que vai sobrar agora pode ser um problema para algumas organizações, porque elas não... É um conjunto de hábitos, não é? Sempre atrás do prejuízo, sempre com pouco tempo para tudo. E agora temos aqui estas 3 ou 4 horas. Vai baixar naquele ponto muito importante que tu falaste, dos 5 para os 8, da eficiência e da capacidade e da performance das pessoas. Porque então, se estás a conseguir que ele fica sempre no 5 e agora tem mais 3 horas ou 4 horas e podia ser mais eficiente, então nós, os operacionais, vamos dizer assim, os gestores operacionais, os CEO, operação, têm que dizer, pá, tu estás no 5, já devias estar no 8, não estás, mas ainda por cima tens mais capacidade, tens que subir, tens que fazer, tem que fazer acontecer. Daqui a uns tempos falamos e vamos ver se isso realmente aconteceu. Não, é difícil, vai ser difícil. Pois, eu acredito. Tem a ver com comportamentos, não é? Tem a ver com... Comportamento, eu chamo um tema que eu gosto muito de falar, que é evangelização e conhecimento, e, portanto, capacitar as pessoas para poder ter essa visibilidade e essas métricas também, além das outras que tu já referiste, que são aquelas que já estão hoje na operação, não é? E, portanto, ainda vamos ter mais um KPI, um indicador, ou 2, ou 3, ou 4, que vão ainda influenciar esta operação.
Rui, acho que falámos aqui de uma série de coisas muito interessantes. Teríamos com certeza aqui horas para falar sobre temas do Benfica. Não vou falar muito, mas olha, gostaria aqui de uma provocação também final, mesmo final, que era se tivesse que dar aqui algum conselho assim mais direto aos dirigentes, não só desportivos, dirigentes desportivos, presidentes de clubes, ou CEOs, ou fundadores, ou diretores de marketing, vamos chamar o que quisermos, que estão a tentar aqui criar organizações que duram, provocando para lá do próximo trimestre ou da próxima época. Onde é que começam? Na segunda-feira, agora nesta nova início da época, ou de nova após as férias, aqui nas empresas, como é que eles vão construir o tal lado invisível, que funciona, ou pode funcionar? Não há só uma. Primeiro é rodearem-se de pessoas que sejam tão ou mais inteligentes que eles próprios, não é? Depois tem a ver com o facto de criar uma estratégia. E uma estratégia não é uma coisa que acaba amanhã ou que dura uma semana ou duas. Mas isso depois vem acompanhado de uma série de requisitos, como bem sabes, não é? Até porque se calhar sabes disso melhor do que eu, no sentido de fazer projetos. Depois é, teoricamente, como é que nós conseguimos acrescentar valor, não é? A nossa cadeia de valor. E isso tudo, para manter as pessoas ligadas durante mais tempo, efetivamente as pessoas vão agarrar-se muito mais àquilo que são os ideais comportamentais de uma organização do que aquilo que é o ordenado, etc. O ordenado, a menos que seja uma coisa pornográfica ou muito má, o que faz é, essas coisas depois são estilo fogo de artifício, não é? É um foguete, tem uma duração muito curta. Por isso, claramente... Voltamos ao tema da cultura e da estratégia, não é? E das pessoas. Sim. A estratégia, que eu acho que é uma coisa que em Portugal se fala muito, mas depois quando começamos a... Ok, vamos lá ver aqui a estratégia. Depois há muitas coisas que não... Salta-se do primeiro grau para o quarto, porque depois havia ali dois que eram difíceis de responder. Essas coisas não correm bem, isso vai logo tudo a eito, não é? Sim, mas a estratégia leva à operacionalização, não é? E se tu não tiveres uma estratégia definida, não consegues. A operação depois vai sentir-se, ou vai gerir, autogerir-se. E, portanto, isso começa a ser enviesado, sim. Sim. Obrigado aí. Não, obrigado, eu. Cumprimentos para a Arábia Saudita quando puderes dar a isso, que corra tudo bem por essa zona. Se alguém quiser falar contigo, encontrar-te, quais são a forma mais fácil? Ou é o Instagram ou é o LinkedIn, porque eu tenho este hábito de há muitos anos de responder a todas as mensagens, desde que não sejam provocatórias. Quando me perguntam, ainda hoje de manhã, estive aqui um bocadinho a falar com o rapaz, muita conversa comigo, queria perceber algumas coisas. Em alguma altura da minha vida, ele também socorreu-me disso. Por isso, se pessoas que querem saber algumas coisas, querem saber a gestão de carreira, dentro daquilo que é a minha experiência e que é a minha área, claro. Por isso é só meter em conversa que eu respondo sempre. Boa. Rui, obrigado. Tudo bom para ti? Obrigado. Fica bem. Um resto de dia por aí. Tchau, um grande abraço.